em Atos 10, que fala que sobre o centurião Cornélio. Que havia em Cesareia, 10, né? Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Cornélio era centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Cornélio dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para o anjo do Senhor e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu a Cornélio: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentro dos seus auxiliares e, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. E Pedro teve uma visão. A visão de Pedro, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto Pedro eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subia ao terraço para orar. Pedro vivia em constante oração. Ele subiu ao terraço para orar, tendo fome. Pedro queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu um êxtase. E Pedro viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis, da terra às aves do céu. Então a voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes.
e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesitem em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam para Pedro: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que eu chamasse a sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E Pedro chegou à casa de Cornélio. No dia seguinte, Pedro partiu com eles à casa de Cornélio. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés. Cornélio dirigiu-se a Pedro e prostrou-se aos pés de Pedro, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhe disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Cornélio era gentil. E ele sabe, disse: Pedro, você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus deu a visão para Pedro, mesmo antes dele ir à casa de Cornélio, referente aos gentios. Os gentios em que somos, os gentios que Deus nos escolheu, os gentios que Deus deu a visão para Pedro, que não podia chamar como imundo aquele a quem Deus o abençoou. E Pedro disse: Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Pedro disse que Deus falou para ele
que não podia chamar comum e imundo homem nenhum, porque os homens da terra são escolhidos por Deus, criados por Deus, e não pode ser considerado como imundo, porque são abençoados por Deus. Não é porque não são judeus, não são do povo Israel, porque o mesmo que Deus o ama, o povo Israel, Deus ama todos os homens do mundo, da face da terra. O mesmo que o povo de Israel são tratados por Deus, é o mesmo que o povo de todo mundo é tratado por Deus. O mesmo amor que Deus tem pelo povo de Israel, Deus tem pelo povo de todo mundo, de todas as nações na face da terra. E Deus mostrou para o apóstolo Pedro que não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Os homens na face da terra são abençoados por Deus. Não pode ser chamado de impuro e nem imundo homem nenhum na face da terra. E Pedro, Deus mostrou para ele em visão. Deus falou por intermédio do Espírito Santo. Por isso, quando fui procurado, o apóstolo Pedro dizendo, vim sem qualquer objeção. Sem qualquer objeção eu vim. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa, orando. E a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Nós queremos ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com parcialidade, não. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Em toda nação, Deus aceita todo aquele que teme a Ele e faz o que é justo. Deus aceita, Deus quer que em toda nação o homem tema a Deus e faça o que é justo. E Deus aceita ele. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia
começando na Galiléia e depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com João. Por isso ele pregou ali a todos. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra, dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo num madeiro. Nós vimos o que fizeram com o Senhor Jesus. Mataram o Senhor Jesus, suspendendo no madeiro. Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que significaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. E o apóstolo Pedro falando para Cornélio e falando para todo aquele povo a respeito do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, os apóstolos comeram e beberam com ele. Depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, comeu com os apóstolos, com Jesus Cristo, bebeu. E o apóstolo Pedro, continuando no discurso, falando com ele, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus construiu o juiz de vivos e de mortos. Foi o Senhor Jesus que Deus construiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todos os profetas dão testemunho do Senhor Jesus, de que todo que nele crê, todos que crêem no Senhor Jesus Cristo, recebem o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado entre todos os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E os gentios que nós fazemos parte deles, porque somos gentios, não somos povo de lá da nação de Israel, não somos judeus, somos gentios. Mas o dom do Espírito Santo tem sido derramado até sobre nós. O dom do Espírito Santo tem sido derramado sobre nós, os gentios. Falamos em línguas, exaltamos a Deus. Foi no passado, no tempo de Pedro e Paulo e João, e é hoje. Hoje, Pedro está dando esse discurso aqui, essa mensagem a Cornélio, que era gentio, e todo aquele povo que estava ali com ele. E essa mensagem é para nós hoje.
somos gentios, mas o dom do Espírito Santo tem sido derramado sobre nós. Sobre nós, o dom do Espírito Santo tem sido derramado sobre nós. Falamos em línguas e exaltamos a Deus, porque a igreja viva está na terra hoje. Por isso, recebemos o dom. Nós hoje temos recebido o dom do Espírito Santo. Temos recebido o dom do Espírito Santo. Falamos em línguas e exaltamos a Deus. E assim que Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Pedro disse: os gentios receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E esse poder, esse dom, nós recebemos hoje. Somos gentios, mas recebemos o dom do Espírito Santo, que tem sido derramado sobre nós. O dom do Espírito Santo tem sido derramado sobre nós. Nós somos gentios, mas o dom do Espírito Santo tem sido derramado sobre nós. Falamos em línguas e exaltamos o nome de Deus. E que Deus nos abençoe.